Bom dia, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou fazer a correção dos exercícios sobre aplicação da forma de Bhaskara, beleza? Então nós tínhamos que resolver 6 equações, completas do segundo grau, e aí então nós tínhamos que aplicar a forma de Bhaskara, beleza, pessoal? Então vamos lá. Era um exercício só, exercício 1. Letra A, a equação era a seguinte: x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Então, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer é encontrar os coeficientes, Coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C, não é isso? Vamos lá, coeficiente A é o que acompanha o x quadrado, no caso é 1. Coeficiente B é o que acompanha o x, é o 6 positivo, e o C, é o 9, o número que não tem a letra x, beleza? Então vamos lá. Encontrando os coeficientes, agora eu vou aplicar a forma de Bhaskara, que é a seguinte, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Certo, pessoal? Mas o delta, quanto que ele vale? O delta é, vamos lá, menos b, mais ou menos raiz de, o delta é b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Beleza? Então agora é só substituir, os coeficientes A, B e C aqui na forma de Bhaskara. Vamos lá, aqui, fazer aqui. Menos B, então fica menos da fórmula, e o B é 6 positivo, então fica menos 6, certo? Mais ou menos raiz de, agora lá, B ao quadrado, então fica 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é 9. Tranquilo aí, pessoal? Sobre 2A, que é 2 vezes 1, já que o A vale 1. Continuando. Então aqui fica menos 6, mais ou menos raiz de 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. Então fica 36 menos 36, sobre 2 vezes 1 é 2. Tá? Vamos resolver o que está dentro da raiz lá, Vou fazer um pouquinho mais aqui agora. Então vai ficar menos 6, mais ou menos raiz de 36 menos 36 é 0, tudo bem? Sobre 2. Continuando, a raiz quadrada de 0 é 0. Então vai ficar assim, menos 6, mais ou menos 0, sobre 2. Tranquilo? Então agora nós vamos, calcular as duas raízes aqui, Então eu faço assim, puxo o x1 e o x2. Não é isso? O x1 eu utilizo o mais 0 aqui, E no x2 o menos. Então vamos lá. Então vai ficar menos 6 mais 0 sobre 2. Isso é menos 6 sobre 2, Que é menos 3. Então menos 3 já é uma das raízes. Tudo bem, pessoal? Agora aqui no x2, vou utilizar o sinal de menos aqui. Então vai ficar menos 6 menos 0 sobre 2. Isso vai dar menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então nós temos o quê? Duas raízes iguais, não é? Menos 3. Tudo bem? Vejam, então o que eu faço a hora que eu chego aqui no finalzinho? Eu faço uma continha aqui, utilizando o sinal de mais, que eu chamo de x1, que é uma das raízes, e eu faço a outra continha utilizando o sinal de menos, que eu chamo de x2, que já é outra raiz. No caso aqui deu o mesmo valor, menos 3, portanto, essa equação ela tem duas raízes reais iguais, tá bom? Ou podemos dizer que ela tem apenas uma raiz, que é o menos 3. Certo, pessoal? Então aqui as raízes são, ou a raiz dessa equação é menos 3. Certo, pessoal? Então é isso daí. Vamos agora para o segundo exemplo, segundo exercício lá, que é a letra B, Deixa eu virar aqui a folha. Vamos lá, letra B. A equação era a seguinte: 6x² menos x menos 5
igual a zero. Ok? Vamos de novo lá. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. O A é 6, o B é menos 1, né? Que é menos x, então é menos 1. E o C é o número sem o x, que é menos 5. Tranquilo? Vamos utilizar agora aqui, né, aplicar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta, e eu já vou colocar direto o delta aqui, tá bom? O delta é o quê? É B ao quadrado, menos 4AC. Tudo sobre 2A. Beleza? Então vamos substituir, né? Substituindo aí, nós temos o quê? Menos B. Prestem atenção, o menos é da fórmula, né? E o B quanto vale? Menos 1. Opa, então você precisa colocar entre parênteses. Esse menos da fórmula não pode sumir, jamais. E o B aqui no caso é negativo, então fica menos com menos aqui. Mais ou menos, raiz de... Vamos lá. B ao quadrado. O B é menos 1, então entre parênteses, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A. O A é 6 e o C é menos 5. Nesse caso aqui, a gente coloca entre parênteses, tá? Menos 5. Tudo sobre 2A. 2 vezes 6, né? 2 vezes 6. Continuando então. Vamos lá. Aqui. Então, aqui, ó, esse menos com menos fica mais, então fica mais 1, que eu posso escrever 1 só, né? Apenas 1. Mais ou menos a raiz de delta, e vamos resolver, então, quanto que dá o delta lá? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 1, que dá 1 positivo. Aqui, menos 4 vezes 6 vezes menos 5, então você tem menos com menos, tá? Então isso vai dar mais, mais. 4 vezes 6, 4 vezes 6, 24, né? Agora, 24 vezes 5, 24 vezes 5, 20 vezes 5 é 100, né? Então, 4 vezes 5, 20, isso dá 120. Tranquilo? Mais 120. Tudo sobre 2A, que é 2 vezes 6, 12. Tudo sobre 12. Tudo bem aí? Então, vamos continuar. Vamos resolver essa raiz aí. Então, isso é igual a 1, mais ou menos, raiz de 1 mais 120, 121, sobre 12. Então, vamos lá agora, pessoal. Qual é a raiz quadrada de 121? É 11, né? Então, fica 1 mais ou menos 11 sobre 12. Tranquilo? Só continuar, então. Agora, eu vou puxar, então, o x1, né? Ó, vai ser assim, ó. Para cá e para cá. x1 e x2. Então, tá aqui, ó, x1, né? E o x2. x1, eu vou usar mais 11. Então, 1 mais 11 sobre 12. 1 mais 11 sobre 12. Isso vai dar o quê? 12 sobre 12, que é 1. Então, uma das raízes é 1. x2 fica 1 menos 11, né? 1 menos 11 sobre 12. 1 menos 11, isso é menos 10. Menos 10 sobre 12. Simplificando em cima e embaixo por 2, ok? Isso vai dar menos 5 sobre 6. E aí termina. Pode ser uma fração, uma das raízes? Pode, sem problema algum, tá? Então, as raízes são o que aqui? 1 e menos 5 sextos. Tudo bem? Então, vamos escrever. Uma das formas da gente escrever a resposta aqui é o conjunto de solução, né? Então, a gente pode escrever assim, ó. Então, o conjunto de solução é, primeiro, em ordem crescente, tá? Então, o negativo primeiro, menos 5 sextos e 1. Essa é a resposta, então, né? Essas são as duas raízes dessa equação. Tranquilo? Continuando, então. Letra C. Primeira folha já foi. Letra C. Vamos lá. Letra C. A equação é x² menos 6x menos 16 igual a zero. Vamos lá. Coeficientes. O A, o B e o C. Coeficiente A é 1. Coeficiente C, menos 6. E o B, né, menos 6. E o coeficiente C, menos 16. Tudo bem? Vamos lá. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4
AC, tudo sobre 2A. Vamos substituir agora. Então, x é igual, né? Então, menos b. Opa, aqui de novo, ó, menos da fórmula e o b é menos 6. Então, fica menos com menos ali, tá? Mais ou menos raiz de... Vamos substituir aqui. B ao quadrado. O b é menos 6, então fica menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 16, tá? Menos 16. Tudo sobre 2A, que é 2 vezes 1, né? Continuando aqui, vamos lá. Então, esse menos com esse menos aqui vai dar mais 6, fica 6, abre a raiz. O menos 6 ao quadrado dá mais 36, né? Mais 36. Agora aqui, ó, 4, esse menos com esse menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Mais 64. Sobre 2 vezes 1, 2, né? Continuando, nós temos o quê? 6 mais ou menos raiz de 36 com 64 é 100 sobre 2. Vamos lá. Qual é a raiz quadrada de 100? 10, né? Então fica 6 mais ou menos 10 sobre 2. E aí eu puxo o x1 e puxo o x2. Ok? Então vamos lá. x1 aqui. x1. Então eu vou fazer 6 mais 10 sobre 2. Vou utilizar o sinal de mais primeiro. Então fica 6 mais 10 sobre 2. Isso é 16 sobre 2, que dá 8. Uma das raízes é 8. O x2. O x2 agora eu faço 6 menos 10 sobre 2. 6 menos 10 sobre 2. 6 menos 10 é menos 4, né? Menos 4 sobre 2 é menos 2. Conjunto de solução, então, né? Dessa equação é na ordem crescente. Menos 2, são as raízes, né? Menos 2 e 8. Tranquilo, pessoal? Então, a resposta aqui é menos 2 e 8. Beleza? Então, vamos para a letra D. Para o vídeo não ficar muito grande, né? Letra D, rapidão. A equação era 2x² mais 3x menos 5 igual a 0. Pessoal, agora então eu não vou escrever os coeficientes aqui. Eu vou jogar direto na fórmula, tudo bem? Então vamos lá, ó. Então x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4ac, né? Sobre 2a. Vamos lá. Então eu vou olhar direto na equação lá, os coeficientes. Menos b. O b é 3, né? Então fica menos 3 positivo. Então fica menos 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, 3 ao quadrado. Menos 4 vezes a, o a é 2, e o c é menos 5. Aí eu coloco entre parênteses, menos 5. Tudo bem? Tudo sobre 2a, que é 2 vezes 2. Vamos lá, aqui. Então, vai ficar menos 3, mais ou menos, raiz, 3 ao quadrado é 9, esse menos com esse menos aqui vai dar mais, ó, 9 mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40, sobre 4. Continuando, né? Tudo bem aí? Então, agora, nós vamos resolver o que está dentro da raiz. Então, vai ficar menos 3, mais ou menos, raiz de 40 mais 9, né? 9 mais 40 dá 49, sobre 2a, que é 4, né? Já tinha resolvido. Então, vamos lá. Qual é a raiz quadrada de 49? 7, não é isso? Então, é menos 3, mais ou menos 7, sobre 4. Então, eu vou puxar aqui o x1 e o x2. x1, menos 3, vou utilizar o mais primeiro, né? Mais 7 sobre 4. Menos 3 mais 7, você deve 3 paga 7, então sobram 4, positivo, né?
4 sobre 4 é 1. Achamos a primeira raiz, 1. Aqui embaixo vai ficar menos 3, agora eu vou fazer menos 7 sobre 4. Menos 3 com menos 7 é menos 10, né? Sobre 4. Vou simplificar por 2. Isso vai dar menos 5 sobre 2. Menos 5 meios. Então, nós temos aqui a solução dessa equação é menos 5 meios e 1. Essa era, então, a solução, né? As raízes dessa equação, da letra D. Mais uma folhinha. Vamos agora à letra E, né? Letra E, rapidão. Letra E, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, vou fazer novamente. Igual, tá bom? Eu vou, deixa só isso, a câmera aí ajeitar. Eu vou já jogar direto os coeficientes, não vou escrever aqui, tá bom? Então, x é igual. Forma de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, que o delta é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Tranquilo? Vamos lá. Então, menos b. Olha o b aqui negativo novamente, ó. Então, fica menos da fórmula, e o b lá da equação é menos 5. Então, fica menos com menos ali. Mais ou menos raiz de o b ao quadrado. Então, de novo, menos 5 ao quadrado. Entre parênteses, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, 6. Tudo sobre 2 vezes a, que no caso é 2 vezes 1. Certo, gente? Então, aqui agora, ó. Esse menos com esse menos aqui dá mais 5, então só 5, né? Mais ou menos. Agora vamos resolver lá dentro da raiz. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá 25 positivo. 25. Agora aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes 6, né? Isso dá 24, não é? Então é 25 menos 24. Tudo bem? Sobre 2 vezes 1, que é 2. Continuando. 5 mais ou menos raiz de 25 menos 24 é 1. Sobre 2. Então, isso é igual a 5, mais ou menos 1, né? Porque a raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2. Agora, aqui eu puxo o x1, né? E o x2. Vamos lá, x1. Então, vai ficar 5 mais 1, né? 5 mais 1, sobre 2. Isso é quanto? Vamos aqui, ó. Isso é 6, né? Sobre 2, que é 3. Tranquilo? Primeira raiz é 3. Vamos para o x2. O x2 é 5 menos 1 sobre 2. Quanto que é 5 menos 1? 4 sobre 2, que é 2. Solução. As raízes são 3 e 2, né? Beleza? Então, aqui, o conjunto solução dessa equação, em ordem crescente, é 2 e 3. Beleza aí, pessoal? Então, essa aqui era a resposta da letra E. Vamos à letra F, né? Para finalizar aqui. Letra F, a equação era x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Então, a forma de Bhaskara. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Vamos substituir os coeficientes, né? Olhando direto na equação. Então, aqui, menos b, né? Menos b. O b, de novo, é negativo, ó. Então, fica menos da forma, com o menos lá do b, que era menos 4, né? Então, você fica com esses dois menos aqui, menos e menos. Mais ou menos, raiz de o b ao quadrado, novamente, então, ele fica entre parênteses, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12, entre parênteses, ok? Tudo sobre 2 vezes 1, que é 2a, né? Então, vamos lá, aqui. Esse menos com esse menos aqui dá mais 4, mais ou menos você vai repetir, né?
mais ou menos raiz de menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá 16, né? Agora aqui, ó, esse menos é tudo multiplicação. Esse menos com esse menos dá mais. Mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Não é? 48. Mais 48 sobre 2 vezes 1, 2. Então, isso é igual a 4, mais ou menos, raiz de 16 mais 48. Então, vamos lá. 16 mais 48. Então, 16 é 10 mais 6, né? E o 48 é 40 mais 8. Então, vou somar as dezenas. 10 com 40, 50. Agora, as unidades aqui. 50. 6 mais 8 é 14, né? 6 mais 8 é 14. 50 com 14, 64. Tudo sobre 2. Continuando. Então, 4 mais ou menos, raiz de 64, que é 8, sobre 2. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou puxar aqui o x1, né? E o x2, ok? Então, o x1, eu vou utilizar 4 mais 8. Então, 4 mais 8 sobre 2, né? Sobre 2. Isso vai dar 12 sobre 2, que é 6. Então, temos a primeira raiz aí, 6. Aqui embaixo, o x2, eu vou utilizar 4 menos 8. Então, 4 menos 8 sobre 2. Isso vai dar menos 4 sobre 2, que é menos 2. Tudo bem aí, gente? Então, a solução dessa equação, o conjunto de solução é, em ordem crescente, menos 2 e 6. Tudo bem aí, pessoal? Então, essa era a resolução aí do exercício número 1, né? Que tinham 6 equações completas do segundo grau. Tranquilo? Então, era isso daí, pessoal. Até a próxima.